Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem ainda não me conhece, eu sou o Jotinha, falo aqui do canal @Fala Jotinha. Galera, hoje a gente vai falar sobre Botafogo e Flamengo, tá? 0 a 0 no Maracanã, o jogo acabou de acabar, tá? Mas ó, antes, não deixa de estar curtindo o nosso conteúdo, de estar se inscrevendo no nosso canal. É de mega importância aí para estar ajudando o nosso conteúdo a estar chegando a mais pessoas e o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Beleza, galera? Então não perca tempo, já marreta aí o dedo no like para estar ajudando a gente, tá bom? Vou chamar a vinheta e na volta a gente vai falar bastante aí sobre Botafogo e Flamengo. Fala Jotinha, hoje vamos falar de futebol, como foi a rodada nesse fim de semana de praia e sol. Será que o meu time vai ganhar? Então, galera, 0 a 0 no Maracanã, jogo bastante disputado e equilibrado, né? Hoje o Botafogo e o Flamengo entraram em campo com bastante desfalques, né? O Botafogo perdeu ontem, né? Ontem saiu a notícia que o Arthur não poderia jogar, né? E o Renato Paiva optou por estar escalando o Alan, que vem bem na temporada, né? Vem numa recuperação muito boa, se tornando muito útil, sendo muito aproveitado pelo Renato Paiva. Então, o Botafogo entrou no jogo hoje com uma proposta mais reativa, dada essa falta, né, de peças ofensivas, na qual o treinador tenha mais confiança, né? Hoje o Botafogo está sem Savarino, está sem Arthur, Matheus Martins, né? Praticamente ali a linha ofensiva titular. E já o Flamengo, né, de última hora aí teve que estar poupando o Arrascaeta. Agora na entrevista coletiva o Felipe Luiz falou que o tempo de descanso de recuperação para a Arrascaeta estava muito curto, então ele optou, né, por estar poupando o Arrascaeta, que vem sendo talvez o principal jogador do futebol brasileiro nessa temporada, artilheiro do campeonato. Então foi um desfalque importantíssimo, né, para o Flamengo. Né? O jogo em si, né, o Botafogo com essa proposta mais defensiva, né, acabou sofrendo muito pouco. Né? O Flamengo teve muita dificuldade de conseguir entrar, né, de conseguir penetrar na defesa do Botafogo. Teve um ou outro lance ali de roubada de bola. Né? A gente sabe que o esquema do Felipe Luiz ele intensifica muito a marcação nos primeiros 30 minutos de cada tempo, e hoje não foi diferente. Né? Ele tentou amassar ali o Botafogo, encurralar, mas o Botafogo resistiu bem e logo realmente ali nos 30 e pouco, o Botafogo começou a conseguir sair e ter as oportunidades, né? Isso é uma característica de um jogo que é mais truncado, né? O time que vem com a ideia de jogar no erro do adversário, ele acaba naturalmente tendo oportunidades mais claras, né? Porque pega o adversário no contrapé. E o Botafogo estava muito bem, só que faltava melhor qualidade ali na hora de você definir as jogadas, né? O Cuiabano muito participativo ofensivamente, ele dá um chute, né, no segundo tempo ali bem bonito de 3 dedos, quase acaba fazendo um golaço. O Igor Jesus tem chance também, né, de cabeça. Então o Botafogo conseguiu criar, mas a grande verdade é que o jogo em si foi equilibrado, né, apesar de eu achar que o Botafogo teve as melhores oportunidades ou as oportunidades mais claras, né. Além disso, a gente pode destacar também um jogo muito voluntarioso do Alan, né, por parte do Botafogo, né? O Alan é um jogador que vem se tornando cada vez mais útil, né? Na temporada passada ele não foi tão utilizado pelo Arthur Jorge, e nessa temporada ele começa a voltar ao ritmo, né? A gente sabe que quando o jogador vem do Oriente Médio ou então de uma liga menor, ele vem numa intensidade menor. E agora o Alan se adaptando, ele acaba se tornando aí um jogador mais útil para o Botafogo. Eu acho que se eu fosse destacar os melhores do Botafogo hoje, acho que o Davi Ricardo tem sido um jogador importantíssimo. Pô, o garoto, né, 22 anos, ele tem a missão de substituir o Barbosa, que ano passado talvez tenha sido o melhor zagueiro da América, né, já que o Botafogo foi campeão da Libertadores. E é uma missão muito difícil você substituir o Barbosa, e ele entrou com muita personalidade e tem sido até mais confiável do que o próprio Jair, que foi a contratação mais cara do Botafogo para a temporada até o momento. Né? Então, eu acho que eu destacaria ali o Davi Ricardo e o pulmão e coração, né, do Botafogo, que é o Gregor, que tem jogado demais. Né? Esse jogador tem sido fundamental pro Botafogo.
O Marlon Freitas também jogando muita bola, ele tem um lance também, né? É uma chapada de fora da área ali que quase que consegue abrir o placar. O Rossi faz excelente defesa. E o Cuiabano, né, muito voluntarioso na frente e participando das principais jogadas ofensivas do Botafogo. Já pelo lado do Flamengo, eu destacaria o Rossi, né? O Rossi ele fez excelente defesa no lance do Marlon Freitas. Além disso, ele tem sido peça fundamental na criação. É o goleiro, né? Ele tem uma qualidade muito grande para sair jogando com a bola nos pés e às vezes consegue pegar a defesa adversária no momento de desatenção. Ali, ó, acho que por 2 ou 3 vezes ele conseguiu encaixar um lançamento, uma vez para o Pedro, na outra para o Cebolinha, Luiz Araújo. Então, tem sido um jogador muito importante. A zaga também do Flamengo com o Léo Ortiz e o Léo Pereira também muito sólida, né? Então, eu acho que o 0-0 meio que explica, né? Quando você tem como os melhores jogadores da partida, jogadores da linha defensiva, né? Tanto o Botafogo como o Flamengo tiveram seus destaques na linha defensiva, né? Então, eu acho que no fim das contas o empate em 0-0 foi, acho que foi justo, né? O Flamengo dá uma freada na sua reação, vê o Palmeiras abrir 4 pontos de vantagem, o Botafogo permanece em nono, né, a mesma posição que começou a rodada, e fica a 6 do Flamengo e a 10 do Palmeiras. Então, a distância já significativa para um time, né, que era considerado um dos favoritos no começo do campeonato para poder estar disputando o título do brasileiro, o tetra, e buscando o tetracampeonato, né? Então, eu acho que o saldo para o Botafogo é um pouco mais positivo, né, já que jogava fora de casa, e para o Flamengo os desfalques fizeram bastante falta, né? O Eric Pulgar, o Arrascaeta, que tem sido muito decisivo. Então, acho que o saldo ficou mais positivo para o Botafogo, que ainda tem um jogo da volta, né, no estádio Newton Santos, que ele pode fazer valer, né, ele somando de campo e tirar ponto, né, do adversário direto, que é o Flamengo. Beleza, galera? Galera, a gente vai estar soltando um vídeo aí na semana, um papo bem maneiro que a gente fez sobre seleção brasileira, debatemos sobre Carlo Ancelotti e o que pode mudar na seleção brasileira com a chegada desse nome tão importante, né, que vai ajudar a gente aí na busca pelo Hexa, tá bom, galera? Não deixa de estar curtindo nosso conteúdo, se inscrevendo e estar acompanhando o nosso canal aí no YouTube, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau!